E o Neto, hein, que detonou a diretoria do Flamengo por conta da saída do Gabigol do Mengão. Primeira questão de interpretação, eu acho que ele falou num bom momento. O presidente, a diretoria, na verdade, apertou minha mão, apertou a mão do meu pai, da minha família. O Tite que arregaçou com ele. O Tite que foi muito mal com o jogador. Você vai ver no vídeo de hoje o que é que o Marcos Braz falou, a resposta do Neto no jogo aberto, declarações do Gabigol e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Olha, quero te lembrar que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xBet. É isso aí, rapaziada, aí na 1xBet, utilizando o nosso cupom você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então corre lá na 1xBet agora, faz o seu cadastro e começa a apostar no seu time de coração. Ontem eu apostei no Mengão e faturei, hein? Corre lá no 1xBet você também. O link vai estar aqui ó, no primeiro comentário fixado. Lembrando que você tem que ter mais de 18 anos e apostar com responsabilidade, beleza? Você deve ter visto as declarações do Gabigol depois do título da Copa do Brasil, que estão dando o que falar. Claro que foi um ano conturbado pra mim, né, individualmente. A questão do doping, depois de um treinador que não me respeitava como jogador. Claro que durante esses momentos eu nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar, sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma. É claro que quando o Felipe chegou, ele sabia que eu estava treinando, porque ele sempre acompanhava, a gente sempre conversava. E creio eu que esses 2 gols, esses jogos finais, foi o fruto do trabalho que eu fiz ano passado e no começo do ano também. Então, muito feliz, mais um título, mais uma vez, uma marca histórica. Pois é, agora você, Arrascaeta e Bruno Henrique se igualam a Júnior e Zico, simplesmente Zico e Júnior. Não tem muito o que falar agora, né? A gente chegou nos números das lendas do Flamengo, o Zico e Júnior, principalmente. O Zico é um amigo meu, um amigo especial, a gente sempre conversa, então muito feliz por bater esses números. Como é que eu ouvi a torcida falar fica Gabigol? É muito, muito emocionante, todos sabem do meu carinho pelo Flamengo, pela torcida do Flamengo. Essas coisas acontecem no futebol, essa foi minha última final, eu não vou ficar no Flamengo, mas o carinho é imenso, é recíproco, então agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam, poder me despedir bem da torcida, dos meus colegas também, e realmente estou muito feliz. É definitivo, Gabi? Você não fica, então? Não, eu não fico no Flamengo. Durante esses últimos anos, houve negociações, onde o presidente, a diretoria, na verdade, apertou minha mão, apertou a mão do meu pai, da minha família, e depois não houve, e depois acabou acontecendo coisas que realmente não gostei. Eu sempre soube as coisas pelo podcast, nunca soube pessoalmente. Durante esses anos, eu falei muito com o Marcos Braz, a gente conversou, falei para ele a possibilidade de conversar sobre 2, 3 anos, e nunca houve uma proposta do Flamengo. Então, depois de hoje, com esse título, eu não vou ficar no Flamengo, saio muito feliz. Você vai para onde? Aí, eu vou curtir esse momento até 31/12 desse ano. Até lá, sou jogador do Flamengo, agora eu quero curtir, aproveitar e me divertir bastante. Foi uma passagem incrível, eu amo todo mundo, amo muito os jogadores, a torcida, então agora eu vou aproveitar. O Marcos Braz comentou sobre as declarações do atacante que deve estar indo para o Cruzeiro. Pegou de surpresa esse anúncio do Gabigol após a partida? Não, para mim não, para quem conhece um pouquinho do mercado, para mim era uma situação até plausível e normal ele ir para o Cruzeiro, porque era um clube possível. Do mesmo jeito que o Palmeiras, há um tempo atrás, tinha a possibilidade de ir, o Corinthians lá atrás, e agora todos os momentos acontecem. Isso no futebol, o jogador entendeu que o Cruzeiro seria um bom clube, um grande clube para ele, que tenha bastante sorte e Deus acompanhe ele. Ele vai para o Cruzeiro? Teve alguma proposta de renovação para ele? Essa conversa já transitou e jogou, amigo. A gente acabou de ser campeão aqui. Primeira questão de interpretação. Eu acho que ele falou num bom momento. No bom momento dele e no bom momento do Flamengo, no bom momento de todos nós. Ele falou 5 minutos após ganhar um título. Então, para mim, eu acho que foi num bom momento.
poderia ser num momento mais espinhoso. Assim, eu falo isso reiteradamente. Eu conheço bem o futebol brasileiro aqui, a gente conhece bem o mercado. Você, no primeiro momento, você teve um Corinthians, no segundo momento, você teve um Palmeiras, no terceiro momento, você tem ali um outro clube, e agora parece que o Cruzeiro fez uma proposta mais firme e segundo as informações que a gente tem, esse poderia ser o caminho. Eu trato com muita tranquilidade, muita transparência também, ele já poderia fazer isso há quase 4 meses atrás. Ele tem que ser, para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo aqui, que talvez não saibam, quando um jogador está no último ano de contrato, 6 meses de contrato, ele pode assinar com outro clube e informar o seu empregador ao clube que ele está vigente com o contrato. Isso não foi feito, talvez isso possa acontecer nos próximos dias, mas eu vejo com a maior tranquilidade do mundo. Ele fecha um ciclo aqui. Estou muito à vontade para falar para o Gabriel, que eu já falei isso reiteradamente, até porque ninguém o queria aqui. Eu fiz de tudo para trazer ele. Na época, ajudei durante um período e, assim, sou super grato a ele. Eu acho que o Flamengo tem que ser grato a ele. É um jogador tão importante nas conquistas, com gols nas finais, e isso acontece. Até porque depois que o Zico saiu, qualquer um pode sair também. O Gabriel tem contrato com a gente até 31 de dezembro. É o que eu falei para você, eu trato com a maior naturalidade do mundo. Essa situação de hoje, ele já poderia ter feito isso há mais tempo e ele fez essa opção, até pelas nossas opções, talvez pela nossa movimentação que ele fez isso, vai ser do jogo, vida que segue. E nos donos da bola, o Neto simplesmente arrebentou com a diretoria do Flamengo. Vamos lá então, obrigado Renato. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que Deus proteja todos nós. Eu não disse aqui nos donos da bola, no Grupo Bandeirantes, eu não disse aqui sexta-feira que o Gabigol já estava no Cruzeiro? O Marcelo Moreno, boa tarde Veloso, boa tarde Souza, boa tarde Pedro Ramiro. O Marcelo Moreno já disse aqui, você acha que eu não... Os donos da bola já disse isso na sexta-feira. Olha só, tanto é que antes do jogo, o que o Gabigol fez de uma maneira inteligente da parte dele, já disse que não ia ficar, já botou no Instagram dele, né, que já tá a última dança. Pô, já sabia, ele já acertou o contrato com o Cruzeiro. A gente falou aqui nos donos da bola, tanto é que o Everton Guimarães me ligou. Falei, Everton, pode cravar, meu irmão. O Gabigol é do Cruzeiro. E mais, eu falei do Arias no apito final, porque eu sei que o pessoal quer o Arias. Eu não sei como é que é o contrato dele do Fluminense, eu não sei como é que é a multa, eu não sei, mas o Fernando Diniz quer o Arias. Imagina só, Matheus Pereira, Cássio, Arias, Gabigol. Olha só o time do Cruzeiro pro ano que vem. Então, o Dudu ainda. E fora o Dudu ainda. Entendeu? Então, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sou um cara de ficar dando muita informação aqui de quem cai, quem não cai. Isso é muito mais do repórter, como o Pedro Ramiro tem muita informação. Mas, cara, os donos da bola e o Grupo Bandeirantes, na sexta-feira nós falamos aqui. Ó, e tanto é que aí vem a parada do Gabigol. Qual é a parada do Gabigol? Vamos lá. Jogador da Europa, aí os comentaristas, todos vocês que trabalham, quando é um jogador da Europa que ele fala assim, Veloso, você vai sair do Manchester, mas você vai pro Arsenal. Tudo bem, né? Eu sou. Aqui não. Aí o Gabigol fala antes da final. E ele tem peito pra falar antes da final. E se perde o jogo? E se perde o título? A torcida do Flamengo arregaça ele, arrebenta ele. Mas vocês esqueceram do Tite, né? O Tite que arregaçou com ele. O Tite que foi muito mal com o jogador. Em relação à pessoa, muitas pessoas não se dão bem comigo aqui. E eu também não me dou. Mas eu sou apaixonado pelos dois aqui, pelos três, falar a verdade. E a gente tem relação, tem gente que não tem relação comigo. Tá tudo certo. Mas a Bandeirantes é o que paga o meu, o seu e o seu. Porque a Bandeirantes falou na sexta-feira isso.
E todo mundo começou a dar, que por sinal, eu não sigo o tal de GE, mas hoje eles estavam dando. Crava o... Não deu? Deram. Eles deram hoje, o GE. Aí eu botei embaixo assim, eu ia falar um palavrão, mas não escrevi, porque eu não gosto de fazer isso na internet. E também eu gosto de fazer na minha rádio. Na minha rádio eu faço o que eu quiser, que a rádio é minha do Cid. Falei, gozado, né? Aí escrevi assim, kkkk. É mesmo? Ele acertou com o Cruzeiro? Quer dizer, e aí a gente, muitas vezes, a gente esquece isso. Por exemplo, eu tô com o Veloso aqui, tô com o Souza. Não tocou meu telefone, eu não estava conversando com a pessoa importante? Tá. Quando a gente falou isso, aonde que o Cruzeiro ganha com a chegada do Gabigol a partir do ano que vem, que o Cruzeiro disputa a Sul-Americana, pode ganhar. Se ganhar, tá na Libertadores. Tá na Libertadores. Veloso, Souza e Pedro Ramiro. Que tá entrando na onda dos caras aí, Pedro Ramiro. A função de centroavante no Brasil é dura, né? Tá difícil de achar. E quem tem... Melhor é o Leoberto. Quem tem normalmente não libera, né? E o Cruzeiro tá pegando o Gabigol com 28 anos de graça. Cara que sempre... Que incompetência, não? É demais. É inexplicável. O Marcos Mas Braz ninguém fala, né? vai passar uma vida inteira tentando explicar isso aí e não vai conseguir nunca. De graça! Como ele conseguiu perder um artilheiro do... Segundo maior ídolo da história do Flamengo. O cara é artilheiro toda a competição. Esse ano ele não fez tantos gols, mas esse ano que ele não fez tantos gols, ele decidiu um título. Ele deu o título pro... Foi 2 gols que ele fez. Não, foi ele no primeiro jogo. Foi no primeiro jogo. Então é impressionante como o Flamengo tratou mal o Gabigol nessa temporada. O Tite também, né? Com o Tite, a responsabilidade do Tite e da diretoria. E o Flamengo perde um craque. Um dos maiores ídolos da história do Flamengo está saindo de graça. Eu não vou dizer pelas portas do fundo, porque ele fez diferente. Olha, o Denilson falou uma coisa hoje no Jogo Aberto que eu concordo com ele. É difícil concordar, mas eu concordo. Às vezes eu concordo. Como eles também não concordam comigo. E, né, tá tudo certo. Tá na paz de Deus. Ele falou, poderia ter sido diferente. Poderia ter saído de uma maneira mais tranquila, mais humana, um ídolo, né? E não fizeram isso. Mas... eu tenho certeza absoluta que ele foi inteligente demais e já deu que está fora antes dos próximos 5 jogos. Aqueles que têm dor de cotovelo dele... eu acho que não vão deixar mais ele nem jogar lá. Não sei, viu? Eu acho que não. Não sei, pode até ser, tá tudo bem. Mas, meu irmão, quem está tomando pau hoje é a diretoria do Flamengo, que não ficou com o Gabigol. Com 28 anos e o segundo maior ídolo da história, que o primeiro é o Zico. Nunca ninguém vai ser mais que o Zico, mais que o Ademir da Guia, mais que o Roberto Dinamite, mais que o Careca, mais que o Dicá. Não vai desses times que eu falei, mais que o Falcão, mais que o Renato Gaúcho, dos times que eu estou falando. Não vão ser. E aí, esse cara tá indo pro Cruzeiro, Souza. Pro Cruzeiro. Parabéns ao Cruzeiro. E só não fechou com o Palmeiras porque a proposta não foi legal e aí ele tinha esperança, né, ainda de renovar com o Flamengo. A diretoria não fez esforço nenhum para renovar com o maior artilheiro e o Marcos Braz deveria ter vergonha da frase que ele usou para poder falar sobre o Gabigol. Ele falou, depois que o Zico falou, depois que o Zico saiu, qualquer um pode sair. E ele não sabe a forma que o Zico saiu, né? O Zico saiu de uma forma onde o torcedor cobrou... Não, e o Zico de dirigente? Exatamente. Um cara da torcida mandou o Zico embora. Exatamente. Mandou o Zico embora. Então você não pode... Mas vocês, flamenguistas, não falam isso, né? Ah, o Gabigol que é ruim. Ah, dá pra saber quantos títulos ele tem? 13. 13? Igualou a quem? Zico. Ah, o Zico. Quem mais tem? Bruno Henrique. Os dois. Arrascaeta também? De Arrascaeta. Então, o Gabigol foi muito injustiçado por você, Tite. Parabéns, Tite, de você fazer o que você fez para esse menino. Parabéns, César Sampaio. Parabéns, filhinho do Tite. Parabéns a vocês. E mais, hein? Se tivesse ficado o Tite, seria campeão o Flamengo? Com o Gabigol, não. Porque o Gabigol não ia jogar. Impressionante, se abrir mão de um talento desse, porque isso é absurdo. Tem um problema pessoal com o treinador. Souza, seria? Com o grande Tite? 2 gols no primeiro jogo já não teria feito, né? Isso. O Gabigol não ia jogar, né? Ia jogar o Pedro Carlinhos. Ramiro. Não, com o Tite, o Flamengo não seria campeão. Não seria campeão. Hã? Não seria campeão com o O Tite. que é essa marca de camisa sua? RVCA. É Ruka que fala? Não sei. Não sei também. Não sabe? Não. Tá legal, então a marca tá bem, hein? Vamos lá, se vocês estão usando não sabe, coloca aí o clipezinho do Gabigol, que eu sou fã. Incondicional.
Bota aí, pode colocar o que vocês quiserem aí, meu. Vai lá. Lê aí, Souza. Não era respeitado o número de Gabigol com o Tite em 2024. 28 jogos, 4 como titular, 4 gols, 1 assistência. A cada 100 minutos, jogados, o Gabigol jogou apenas 15 com o Tite. É justo isso, Veloso? Não, e o que ele fala não se justifica também. Não justifica, é mentira. Falando que o Gabigol o tempo todo estava machucado, porque assim que o Tite saiu, no jogo seguinte o Gabigol era titular. E o Gabigol estava mal fisicamente porque ele não jogava. Isso, e aí ele estava sem ritmo de jogo. Sem ritmo nenhum. Ficou 1 ano parado com o Tite, um absurdo. É a coisa pessoal dos dois lá que interferiu. E que fez o Gabigol e de graça pro Cruzeiro. Perdeu de graça. um dos maiores da história. Um dos maiores jogadores da história. O seu Tite, o seu César Sampaio, o seu Fábio, que é o preparador físico de 3 Copas do Mundo, fez nada. E aí, o seu Cleiton Xavier, o filhinho também, Pedro Ramiro. Ô craque, o Tite e a diretoria têm muita culpa nisso. Eu sou um fã assumido, assim, do Gabigol, sou devoto de Gabigol, mas eu também acho que ele não foi nenhum santo no meio desse caminho, né? Ele teve os problemas da questão do doping, teve o fato de vestir a camisa do Corinthians, elogiou pra caramba a diretoria do Corinthians. Ele teve alguns empecilhos no meio do caminho, às vezes ele tava mais... Ele quase foi pro Corinthians, velho. E o Marcos Braz, que chegou... Foi, Souza. Quase. Ele quase foi pro Palmeiras, quase foi pro Corinthians. O Palmeiras chegou a mandar o contrato. Lógico. Agora o Cruzeiro foi lá e contratou um craque, Pedro Ramiro. E o Marcos Braz, para de fato assinar a falta de competência da gestão, quando ele disse assim, não, o Corinthians não entrou em contato com o Gabigol, era mentira, porque ontem ele deu outra declaração dizendo assim, gente, já era algo que vocês sabiam, o Corinthians queria, o Corinthians chegou a falar com a gente, o Palmeiras chegou a falar com a gente, mas é o Cruzeiro quem venceu essa disputa. Então, assim, o Marcos Braz, ele não consegue nem, de fato, manter a palavra dele. O cara que morde a virilha do cara lá no shopping, você quer o quê? Como é que você vai avaliar? Você tem que avaliar um cara desse aí pelos números de gol, cara. Pelos títulos. Como é que você vai dizer que um cara desse não entregou a parte técnica dele? Como é que pode? Como é que pode? 13 títulos. Cara, eu vi comentarista dizendo que a saída dele, cara, era uma boa pro Flamengo, porque ele não entregou a parte técnica. Eu vi também. Você viu isso? Eu vi também. Como é que um cara desse que Mas tem eu respeito. 13 Eu respeito. Neto, contra números, você não pode falar contra números. Não argumentos. Não argumentos. Você contratou um cara desse pra fazer gol. Ele tem mais da metade de gols que de jogos, cara. 16 gols em finais, cara. Cara, não existe isso. Como ele não entregou a parte técnica? E no título mais fraquinho pro Flamengo, que é a Copa do Brasil, quem que fez os gols? 2. Quem que fez? Tá louco. Ele, Gabigol. Pra onde ele tá indo? Cruzeiro. Quem falou que ele ia pro Cruzeiro? O Craquito Neto e a Rede Bandeirantes. Amigo que é... Mas e aí, você concorda com o craque Neto? O Flamengo não valorizou o atacante? Comenta aqui.